Olá, alunos do primeiro ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas de biologia e hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática. A membrana plasmática é como se ela fosse uma pele, fosse a nossa pele. Ela protege a célula e ela é capaz, digamos, de selecionar o que entra e o que sai da nossa pele. A membrana plasmática, ela é tanto encontrada em células animais, em células procariontes ou eucariontes. Ela só foi capaz de ser vista após a invenção do microscópio eletrônico, porque a sua espessura era muito pequena, entre 6 e 9 nanômetros. Então, só a partir do microscópio eletrônico ela pode ser observada, pois o óptico não tinha essa capacidade. Trago para vocês aqui um pequeno exemplo de como essa membrana é. Então, ela possui uma bicamada lipídica, o que são lipídios. Essa parte azul com amarelo são os lipídios, e esses lipídios eles podem ser hidrofóbicos ou hidrofílicos. Os hidrofóbicos não têm afinidade com a água, já os hidrofílicos possuem afinidade com a água. Também tem uma bicamada de proteínas, e essa camada ela pode apresentar movimentos, por isso que é chamado o modelo de mosaico fluido, inventado em 1972 por esses dois cientistas, Singer e Nilsson. Sobre algumas propriedades da membrana plasmática. Ela tem função de proteção, que é proteger as estruturas celulares, e também tem a função de permeabilidade seletiva, que é selecionar o que entra e o que sai da célula. Também se faz a delimitação do conteúdo intracelular, do extracelular, garantindo a integridade da célula. Faz o transporte de substâncias e faz o reconhecimento também de substâncias. Sobre a sua composição, como já foi falado, ela é composta por fosfolipídios, polipídios e proteínas. Também algumas literaturas citam gorduras. E sua propriedade é uma propriedade elástica e possui grande regeneração. Então, mais uma vez, sobre a sua estrutura, ela é considerada a estrutura de mosaico fluido por ter livre movimentação e, mais uma vez, a permeabilidade seletiva e o reconhecimento celular como funções principais da membrana plasmática. A membrana plasmática ela pode fazer o transporte de substâncias de duas formas: pelo transporte passivo, onde não há gasto de energia, e pelo transporte ativo, no qual há gasto de energia pela célula. O transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções que têm por objetivo igualar suas concentrações. Eles podem ocorrer de duas formas: por difusão facilitada ou por osmose, porém sem nenhum gasto de energia. Por quê? Porque algumas substâncias elas têm capacidade de entrar e sair da célula espontaneamente. Então, na difusão simples, o soluto penetra na célula quando sua concentração é menor no interior celular, o que ocorre no meio externo, e sai da célula no caso contrário. Nesse processo não há consumo de energia. Já na difusão facilitada, algumas substâncias elas não conseguem passar facilmente. Aí as proteínas vão lá e ajudam essas substâncias passarem para dentro da célula, que são chamadas as proteínas transportadoras. Sobre o processo de osmose, acontece quando nós estamos falando de substâncias que estão englobadas em água,
Nela há duas soluções de concentração diferentes, separadas por uma membrana semipermeável ao solvente e praticamente insolúvel ao soluto. Então, a passagem do soluto, onde ocorre a solução mais concentrada, que é a hipotônica, para a solução que está menos concentrada, que é a hipertônica. Então, nós temos aqui o meio hipertônico. Por exemplo, muitas vezes, quando a gente coloca a carne para secar no sol, como faziam antigamente, o que que acontece? O sal ele vai retirar toda a água que tem na célula e vai jogá-la para fora. Essa célula vai perder água e vai tornar-se murcha. Vai sair muita água dela. Vai acontecer do meio com maior concentração para o meio de menor concentração. Ou seja, vai sair muita água da célula para fora dela. Já no meio isotônico, o que que acontece? Essa célula entra em equilíbrio. Ela nem murcha e nem estoura, porque tanto vai entrar água quanto vai sair e a célula vai se manter na sua forma como era. Já no meio hipotônico, ao ser colocada em solução hipotônica, a célula incorpora muita água, tornando-se túrgida, que é bem dura, podendo até estourar. Isso para a célula do sangue, a célula animal. Só vai entrar água e ela vai correr o risco de estourar. Já nas células vegetais, ao ser colocada em uma solução hipertônica, a célula perde água e o corpo celular encolhe e separa-se da parede celular. Percebam que ele está tipo esticado aí, porque está saindo água. Já no meio isotônico, a célula colocada em uma solução isotônica, acontece o equilíbrio. Então, não há alteração no formato da célula. Tanto entra água quanto sai. Já no meio hipotônico, a célula incorpora a água, tornando-se túrgida. Porém, dessa vez ela não consegue estourar porque tem a parede celular, que é um organela que tem na célula vegetal e não tem na célula animal. E tudo isso pode acontecer através do transporte ativo, que é a passagem de uma substância em um meio menos concentrado para o mais concentrado. No caso, ocorre com gasto de energia. E esse transporte ele pode ser por dois tipos: endocitose, que também é dividido em mais dois tipos, que é a fagocitose e a pinocitose, e o outro tipo é a exocitose. Na endocitose acontece por duas coisas. Na fagocitose, as substâncias que a célula vai englobar são partículas sólidas. Na pinocitose, são partículas líquidas. Então, fagocitose é o nome dado ao processo pelo qual a célula, graças à formação de expansões citoplasmáticas denominadas pseudópodes, engloba o seu citoplasma em partículas sólidas, ou seja, a fagocitose vai pegar partículas sólidas e vão entrar dentro da célula, ou se englobar. Na pinocitose acontece quando essas substâncias são líquidas. Aqui exemplos. Já na exocitose, as substâncias são eliminadas pela célula. Aqui também exemplos. Até a próxima aula. Caso queira aprofundar seus conhecimentos, leia a nossa nota de aula e as páginas 246 a 250 do livro didático.